Deus tem preparado para nós hoje, né? Nós vamos estar a partir desse momento assim, entregando aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu quero convidar os irmãos, né, a abrir a sua Bíblia. Vamos ter a Bíblia aí exposta, né? Apesar de termos a MIT ali funcionando, em Hebreus, ok? Hebreus 12, de 1 a 2. Hebreus 12, de 1 a 2. Vamos ler a palavra do Senhor, mas antes nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela companhia do Senhor. Obrigado pela assistência do Senhor. Obrigado a Deus por escolher cada um de nós aqui nesta manhã para estar diante do Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Quando vamos expor a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para falar nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, assim orando no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz o seguinte. Vamos ler juntos. Portanto, Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nosso tema é a temática da vida cristã. Por que escolhemos assim esse tema? Temática significa tópico, né? Tópico, ponto, aonde se quer trabalhar, onde queremos conseguir tirar algo proveitoso. Por isso é chamado de temática, não só um tema, mas pontos que seriam então interessantes demasiadamente, né? Pontos assim que vá nos trazer expectativa. Por isso escolhemos esse tema, a temática da vida cristã. E o escritor hebreu nos dá um alerta
muito boa para a nossa vida cristã, porque o que nós somos? Servos de Deus. Um dia, tendo aceito, né, o convite de Jesus, nós nos apresentamos e dizemos assim: eu aceito. Então ninguém está aqui por assim, de maneira própria em si, mas todos nós estamos aqui com um propósito e nós estamos trabalhando e sendo trabalhados, não é? E ninguém está aqui obrigado. Tem alguém aqui obrigado a estar aqui, não é? Primeiro que o pastor, se fosse pelo pastor, ele não está aqui, não é? Ele está no seu período de férias, descansando, não é? Então ninguém está aqui obrigado a vou lá por causa do pastor. Ninguém veio a este lugar nesta manhã por conta do pregador, muito menos, na verdade, mas vieram por conta da mensagem, por conta da adoração, por conta de um compromisso com Deus, né? Então o escritor aos Hebreus, que lá bem nós não conhecemos quem é, a Bíblia não dá essa definição de quem é, tem-se, alguns estudiosos dizem que é um, outros dizem que é outro, mas nós não vamos falar disso nessa manhã. Mas ele nos dá uma alerta muito boa, da seguinte maneira: já que somos servos de Deus, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Eu fico analisando que os embaraços, eles são reais em nossa vida. Quem aqui não tem uma situação assim de embaraço na sua caminhada espiritual? Todos nós temos embaraços, e os embaraços nos seguem. A cada momento que você vive, você tem uma situação de embaraço. Se você vai no supermercado, não é? De repente alguém corta a fila lá, você está ali, mas aí você pensa: vou falar com esse indivíduo. Mas de repente, se você pensar: não, eu vou causar aqui uma dificuldade, não vou. Isso os mínimos detalhes, fora os outros embaraços que você vai ter o dia inteiro, e talvez a semana inteira, o mês inteiro. Nós temos embaraço e eles nos seguem. Quem aqui já não se viu embaraçado numa situação como servo de Deus? Não é? Eu sempre eu me vejo dentro e próximo e em meio ao embaraço na vida cristã. Sabe por quê? Porque nós vivemos com uma quantidade enorme das potestades da maldade que nos segue. Então nós nos vemos às vezes em embaraço, né? Eu vou contar uma coisa, eu não gosto de contar de mim também, não é? Essa semana uma vizinha me espera de manhã cedo, quando eu saio do portão, e diz assim: seu Almir, vem cá, e começa a esfregar no peito: olha, você me empresta R$50. Falei assim, mas ela começou a esfregando assim, e sabe? E aí eu disse para ela assim: mas eu não tenho. Você sabe que eu não tenho assim, sabe? Querendo dizer que tem, mas não tenho. E
E realmente eu não tinha o dinheiro, era dia de compromisso, não é? É isso? Marquinhos que nos diga, Marcos Cardoso. Nós temos uns compromissos aqui com o coral, né? E é muito lindo, mas era um dinheiro separado. De repente, aí eu chego em casa, a vizinha ali me pediu emprestado R$50. E ela logo, a Suzete, vocês conhecem. E você falou o quê? Eu disse que eu não tenho. Mas você disse que não tem quando você ia para trás. Não é? Então eu vou lá e digo que tem. E aí isso são os embaraços que pega a gente de surpresa, fala essas coisas normais. Aí você fica confrontado o seguinte, de repente, ali você se vê embaraçado, porque a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, sabe o quê? Comete pecado. Então pecado, irmãos, não é só falar uma palavra feia ou mentir às vezes, né? Mas tem muitas coisas na nossa vida que é pecado e às vezes a gente comete. Então o escritor diz assim, deixamos todo o embaraço. Isso me serviu porque eu estava preparando o sermão, eu me senti embaraçado. E então eu corri, vim cá, comprei alguma coisa, troquei o dinheiro e fui lá e chamei ela. Aí ela, muito obrigada e tal. E depois ela me pagou. Foi tranquilo, mas veja só que situação. Uma coisa assim, pequena. Mas aquela mulher, ela tinha que ir fazer um exame para fazer o cateterismo. Ela precisava mesmo, e Deus falou, você vai lá, um pastor lá, que é seu vizinho, e pede para ele. E a gente, às vezes, encontra no momento de embaraço. E deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, irmão. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que diz que não tem pecado, ou que não peca, é mentiroso. Tem algum mentiroso aqui? Não, né? Às vezes, né? Então somos pecadores. Então nós somos pecadores. Porque aquele que diz que não tem pecado, que não comete pecado, se faz mentiroso. Então deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e o quê? Correr. Vamos trabalhar. Vamos seguir a ordem da coisa. Vamos produzir para o reino de Deus. Mas da seguinte forma, olhando para Jesus. Não olha para o pastor Almir, não. Não olha para o pastor Almir, não olha para o irmão Antônio, não olha para ele. Dê um bom dia caloroso, mas não se firma nele, não se firma no pastor Almir, não se firma na irmã Cleude, não é? Mas olha para quem? Para Jesus. Para Jesus, autor da nossa fé. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 1, o verso 14, vai nos dizer assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Isto quer dizer que eu já fui ignorante. E alguns irmãos que me conhecem há mais tempo aqui
também que o digam, não é mesmo? Eu já fui ignorante. Na vida cristã, já fui terrivelmente ignorante. Mas a gente nasce assim. A gente nasce já adulto e precisa começar a crescer na vida cristã já adulto e começa a crescer, né? Porque antes crescei no conhecimento e na graça, não é mesmo? Precisamos crescer. Então, se antes éramos ignorantes, nós estamos o quê? Em crescimento. Nós vamos melhorar. Nós vamos estar melhorando a cada dia. E quando a Bíblia fala, não vos conformeis com a consciência, a Bíblia fala o tempo todo, sabe o que, irmão? Cuidado com o dinheiro. Eu sei que crente não gosta de ouvir sobre isso. Eu sei. Cuidado com o dinheiro. O dinheiro faz mal. O dinheiro é algo que precisa saber trabalhar com ele. Ele machuca, fere, ele traz problemas. E concupiscência não quer dizer somente algo que vá transferir concupiscência com sexualidade, também é lascívia, né? Com a sexualidade fora de casamento, fora do contexto, não é mesmo? A coisa exageradamente, né? Isso é concupiscência, mas em primeiro lugar, concupiscência é a ambição no dinheiro, querer ter aquilo que não é concebido pelo Senhor. Aquele desejo grande de querer ter uma S10 zerada, e quando você não pode ter nenhum Fit básico, né? 2000, 2005, não é verdade? Mas vê o que a Bíblia diz. Não vos conformeis com a concupiscência que tinhas antes. Estou falando antes. Bem antes, né? Que tinhais na vossa ignorância, lá atrás. Mas tem gente que se conserva nisto que está aí e traz isso para a vida cristã. E às vezes fica trabalhando no banco. Tem gente que já trabalha no domingo aqui sentado no banco, não é verdade? Já está programando o serviço, o rendimento do que vai fazer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? E vamos lá trabalhando. Este momento é o momento do Senhor. Então, o primeiro ponto, nós vamos seguindo assim bem rápido, tá bom? A temática da vida cristã consiste em alguns tópicos que nós vamos trabalhar. Em primeiro lugar, renúncia. E não é o pastor que está falando aqui, não. Tá? A renúncia, em Lucas 14, 33. Os irmãos podem conferir na sua Bíblia, no trabalho aí. Diz o seguinte aqui: assim, pois, que qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, e não está servindo aqui o que é que nós devemos renunciar, mas a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Foi Jesus que falou isso. Foi Jesus que falou isso. Mas não podem mesmo, sabe por quê? Nós não temos que renunciar de maneira a deixar para lá, mas renunciar no sentido de dar prioridade
aos propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Renunciar no sentido de priorizar, né, as coisas de Deus. E nós temos feito o contrário. Não, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Isso é para a pessoa que não está nos propósitos de Deus. Nós temos trabalhado com pessoas com famílias. Peço, irmãos, que sou pastor, membro aqui, e que só venho aqui para assistir o culto. Nós temos trabalhado, nós temos evangelizado, nós temos feito a nossa parte. Nós estamos trabalhando com um casal que nesse momento ele está lá trabalhando na casa dele, que todo domingo ele tem alguma coisa para fazer, mas nunca vi a casa do Senhor num domingo, e principalmente pela parte da manhã. Então, isso é para aquele descompromissado com o Senhor, não os irmãos como filho obediente. Os irmãos são filhos obedientes. Estamos falando para filhos obedientes, tá? Nós não estamos falando aqui para filhos desobedientes. Aqui nós fomos bem claros aqui em 1 Pedro, né, 1,14. Como filhos obedientes, irmão. Nós somos filhos obedientes. Então, aquele que não renuncia tudo que tem, é tudo, no sentido de priorizar, de fazer a vontade de Deus. Se atrapalhar para fazer a vontade de Deus, aí deixa para lá. Renunciar é repudiar completamente a sua natureza pecaminosa e apego às coisas materiais. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não estamos mortos, e vivo. Não, já estou crucificado com Cristo e vivo. E não mais eu. Não sou eu que vivo, não é os irmãos que vivem. Não é os irmãos que vivem. Porque tem muitas coisas dentro da vida cristã, dessa temática, que às vezes não chega ao conhecimento dos irmãos, porque a nossa mente é muito pequena para produzir algo tão grande. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que nós não nem pensamos, nem chegamos a administrar, aquela coisa mais linda que Deus preparou para nós, está reservado. Mas alguns tópicos nós não podemos assimilar. Porque quando o texto diz assim, eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Estou trabalhando nos textos, nos livros, nos material que adquiri lá na faculdade, na FABAT. Eu tenho coisa muito grande até hoje, porque eu uso aquele tal de Dropbox, não sei se vocês já conheceram, é uma nuvem, não sei o que é, a gente guarda as coisas lá, é coisa antiga, e eu tinha guardado lá, eu guardo lá no Dropbox, lá que negócio lá, nem sei nem falar isso, eu sei que eu uso, e era os arquivos que a faculdade usava, e eu tenho acesso ainda a todos os arquivos de faculdade, né? Diga, irmã, se fazem seminários, irmãos, eu tenho material importantíssimo que muito poucas pessoas têm acesso e que fala sobre o que? Quem vive não sou eu, é Jesus que vive em mim. Sabe por quê?
tenho lido, que eu tenho observado, é coisa muito grande. E eu queria passar pelo menos uma ideiazinha para os irmãos nesta manhã. O corpo é matéria, é carbono 14, não é mesmo? Só que o espírito é de Deus. O que pensa, o que administra o pensamento, que está conectado ao nosso psique, é o próprio Espírito de Deus soprado no homem. Esse Espírito caiu lá com o pecado e Jesus veio e deu vida de novo a ele. Então, agora eu não vivo, meu corpo é corpo, mas aquilo que administra o meu ser é o Espírito de Deus. Por isso, os irmãos são um templo do Espírito Santo. Cada irmão, nada dessa coisa de que Deus está rodando por aqui, irmãos, Deus está rodando aqui, Deus está aqui, está entre os bancos. Não, isso é errado. Eu fico louco quando eu falar isso. O Espírito de Deus está dentro dos irmãos. Amém. Eu fico emocionado. Quem roda por aí é o espírito do diabo, é eles. São eles que circulam, porque eles não têm acesso dentro de mim. Amém? Amém. Eles não têm acesso dentro dos irmãos, embora eles sopram. Eles têm o poder do sopro, porque eles são espírito. Eles fazem vento, sabiam? Sabiam que as potestades fazem vento? Fazem vento. Aquela corrente fria, sentiram? Corrente fria passando. Mas só também. Porque dentro, quem mora é o Espírito Santo de Deus. E já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Isso é a essência da vida cristã. Cristo vivendo em nós. Aí o irmão pergunta, pastor, mas não é o Espírito Santo que eu aceitei? Ué, mas Jesus não foi para poder vir o Espírito Santo, porque é o mesmo? Aí os irmãos têm outra confusão, sabe o quê? Deus, Jesus foi, o Espírito Santo veio, Jesus era Deus, e agora ele é o Espírito Santo. É o mesmo. É o mesmo. Jesus foi para que viesse o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele falou: eu estou convosco até a consumação do século. Eu estou com vocês, porque é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Em segundo lugar, o segundo tópico dessa temática é a transparência. Transparência. Mateus capítulo 5, do 13 a 16. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Que esse nós vamos ler. Eu quero ler com os irmãos, de repente eu vou ler na minha versão. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao 16, que vai dizer o seguinte: vós sois o sal da terra. Vocês
vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Se perdermos a nossa identidade, se não deixarmos os embaraços, todo o pecado, não estaríamos perdendo o sabor? Então, para que serve, se não para ser lançado fora e pisado pelos homens? Irmãos, já algum dos irmãos já se sentiram pisados por alguém nessa situação? Eu já. É muito ruim ser pisado, um não crente, um sem vergonha, uma pessoa ordinária que não tem nada a ver com o evangelho, te requerer, às vezes, uma posição, um posicionamento firme. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Como é que vai esconder? Nós somos os luzeiros lá no monte. Como é que vai esconder essa luz? Nós precisamos aparecer. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas num candelabro, assim ilumina todos que estão na casa. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu tenho que iluminar, porque aí eu vou iluminar os irmãos vão me iluminar. Não já pensaram uma lâmpada só iluminando todo mundo? Mas já viu quantas lâmpadas, aquela fita de LED, o que faz? É isso, né? O que faz uma fita de LED no móvel, né? Nosso irmão Jean faz um móvel muito lindo lá e tal, e aí bota aquela fita de LED assim por trás, né? E aí fica a coisa mais linda, ainda chama alguém para ver. Vem cá, Welton, vem olhar aqui, olha só como é que ficou. Muito lindo. Agora bota um LED só daquele, ainda tem essa. Se queimar um LED daquele, o que acontece, irmãozinho? Apaga tudo, né? Se queimar um, apaga tudo. Nós somos como uma fita de LED. E se irmão Ebenezer apagar, apagou tudo. Não é verdade? Então precisamos estar o quê? Conectados para acender isso. Precisamos estar conectadinhos para poder acender. Eu com a irmã Débora com a irmã Suzete com a irmã filha da Ebenezer, e por aí vai. Todo mundo conectado, aí a gente está aceso e iluminando. Nós precisamos mostrar para o mundo: olha só, essa fita de LED, que coisa mais linda. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam e vossas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Para que eles vejam e vossas obras glorifiquem o vosso Pai. Quanta coisa depende dessa temática nessa manhã. Aí talvez alguém assim: sabe que o pastor vai falar isso nessa manhã? Eu não sei, irmão. Eu não sei porquê. E eu falei para Deus: ó Deus, eu não estou gostando dessa mensagem, não. Ontem era 4 horas da tarde, eu dei uma fugidinha aqui, depois do movimento que eu falei: eu vou dar uma fugida. O Antônio deve ter notado que eu fugi. E aí eu estou lá olhando: Senhor, não gostei desse sermão. Eu vou preparar o. Não estou gostando. Não, mas não tem jeito. Agora que não funciona. Você abre a Bíblia: eu vou preparar outro, não funciona. É como se eu estivesse lendo qualquer outro livro.
Não funciona. Os irmãos que pregam sabem que não funciona. O que preparou tem que entregar. Amém? A transparência. Assim brilhe a vossa luz, para que vendo as vossas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando, irmãos, deixamos transparecer em nós o imensurável amor de Jesus em nossa prática, estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Só assim estamos pregando o Evangelho. Só quando nós deixamos o amor de Jesus, o grande amor de Jesus por nós, ele toma o nosso ser. Aí você passa, aí você prega o Evangelho. Alguém diz assim: eu quero ser crente igual o irmão ali, assim eu quero ser. Terceiro lugar, a submissão. Vamos adiantar, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só, Jesus é o exemplo. E quando o homem pecou lá, a intenção de Deus é dizer: eu vou lá, eu vou resolver isso aí, eu mesmo, pessoalmente. Eu que vou resolver isso. E ele veio resolver isso. Aí ele mostrou: ó, é assim que se faz. E foi mostrando: é assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz, você faz assim. E depois que estava tudo certinho, ele cumpriu o seu ministério, foi crucificado. Mas ele deixou o exemplo, inclusive, de pontos desse que aconteceu logo em seguida à sua morte. O que aconteceu assim que Jesus foi preso? Alguns irmãos lembram? O que aconteceu logo em seguida? Estava Pedro circulando lá pelas redondezas. E aí alguém falou: ih, ele estava junto ali. Eu não. Que embaraço, né, irmão? Um moço que esteve com Jesus, foi ensinado por Jesus. Um moço que estava ali sempre aos pés de Jesus. Assim acontece com muitos crentes, firmados no Senhor. Ainda diz, ainda a sua atitude diz, quero dizer: eu não conheço aquele moço. E aí Pedro lembrou que Jesus falou para ele: ó, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Jesus falou isso para Pedro porque sabia, ele sabe da nossa capacidade de se embaralhar, de se embaraçar e se ver bem perto, bem aproximado do pecado. Mas aí Pedro chorou e lembrou: amargamente. Isso acontece com você. Aí você chora, pelo menos as suas lágrimas não caem, mas o seu semblante muda. E o Senhor Deus, com a misericórdia, nos acode. E Deus nos ama de tal maneira. Por isso que a palavra de Deus diz: o nosso pecado ele pegou e lançou lá nas profundezas, e ele não vai pegar mais os seus pecados, mas ele vai te lembrar de cada um deles, vai lembrar a cada um. Então, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou
e tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, o próprio Deus se fez homem. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um dia eu ouvi isso, meus irmãos, isso acontece demais, acontece comigo. Já aconteceu, só que a gente vai se moldando e se deixando Deus trabalhar. Um dia nesse púlpito eu já ouvi que Deus quis ser homem. Isso me indignou. Não, olha só, hein? Onde que chega o ser humano? Isso me indignou. Que negócio é esse de que Deus quis ser homem? Isso não existe, gente. Isso está demais. Esse pastor não serve para ser o meu pastor, ele está fora. Hoje é o que eu mais olhava. Jesus, Deus quis ser homem para mostrar ao homem que pode ser humano. E aliás, nós estamos preparando uma mensagem para os irmãos. Ser humano, verdadeiro ser humano, já vou dar um link aqui, é Jesus. Nós somos seres crísticos, nós somos seres meio humanos. Olha só que coisa errada que a gente vai somando na vida. Jesus, o segundo, o terceiro, aliás, o último ponto que vamos falar é a transformação. A temática, o crente, ele precisa se ver transformado. Isso é o final da vida. Depois desta batalha toda, aos 65, 70, 80 anos, já na porta da cova, tá bom? Ou no dia perfeito, como os irmãos querem entender. Romanos capítulo 12, o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Mas não é para transformar o mundo, não. Porque o mundo nós não vamos transformar. Esse mundo vai virar de ponta cabeça, as estrelas vão cair, e o cosmo aí vai pegar fogo, e coisa que os irmãos já sabem em outro tema, mas é transformar a sua mente. Às vezes você diz, transformai-vos, transformai-vos cada um dos irmãos, pela renovação do vosso entendimento. Mudou o seu entendimento nesta manhã? Amém. Amém? Mudaram? Muda alguma coisa? Então transforme-se, seja então homens e mulheres de Deus com a competência espiritual. Transformai-vos pela renovação de vossa mente. E então, olha só, então irmãos, a partir dessa transformação, então, a partir de hoje, veja bem, experimenteis, a partir desse momento, experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Deus. Muitos estão vivendo um cristianismo superficial. Muito. Um cristianismo egocêntrico, para si mesmo. Tem muitos se vendo num bem bom dentro do Evangelho. Um cristianismo egocêntrico e muito longe da realidade. Mas muito, muito, muito longe. Por isso, meus irmãos, há muitos anos, vou provar para os irmãos, há muitos anos que os irmãos ouvem isso. Assim, algum de vocês, possivelmente, não vê isso aqui?
no culto. Alguns de vocês possivelmente vão nessa noite ser abençoados, vão entender tudo, vão para o céu quando morrer, mas alguns de vocês já ouviram, né? Porque está aqui, não sabemos, mas Deus conhece. Por quê? Porque então só vai experimentar qual é a boa, santa vontade de Deus quando então mudar a sua mente, né? Mudar-se pela renovação da sua mente. A mente está renovada a cada dia. É isso que nós devemos fazer aqui toda manhã. E muitos vão por aí no conformismo, materialismo, egoísmo e outras coisas mais. Para esses que vivem assim, fica difícil. Se há alguém aqui nessa condição, vai voltar para casa também de uma maneira, porque fica difícil viver uma vida de compromisso com Deus, né? Sem trabalhar essa temática, esses tópicos, esses pontos, sem rever. E então fica difícil viver esse compromisso com Deus, com a palavra, porque é necessário correr. Olha o texto que nós lemos: correr a carreira que está proposta para cada um de nós. Sabe aquela carreira, o propósito de Deus, aquilo que está determinado, aquilo que nós avançamos, aquela camisa que nós vestimos, vamos honrar, e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.